Nesse vídeo aqui eu vou te explicar um assunto que muita gente até hoje tem dificuldade de entender. Preste atenção, porque esse assunto, dominar ele, vai mudar o jogo, porque vai fazer seu inglês sair do básico para o intermediário. Se você não domina esse assunto, você não pode dizer que seu inglês é intermediário. É porque eu falo, que eu consigo compreender bastante. Só que se você não consegue compreender essa estrutura, é capaz de, quando você for fazer algum exame aí de proficiência, algum teste de nivelamento, o inglês não dê intermediário por causa disso. Claro que existem vários fatores, só que esse é muito importante. Esse vídeo vai para uma playlist chamada Tempos Verbais, que eu vou colocar aqui nos cards, essa playlist, para você assistir os outros vídeos que eu já falei sobre Simple Present, Simple Past, Simple Future, falei sobre o Present Continuous, e agora esse aqui da família do Present, ele é o Present Perfect. E depois vai faltar mais um, que é o Perfect Continuous, mas aí eu vou falar depois. Se você quer entender, pra fazer com que esse inglês fique ainda melhor, já se inscreve aqui no canal, deixe seu like pra me ajudar. Vai lá no Instagram pra você ver mais conteúdos e saber mais sobre os meus cursos e treinamentos. Tenho cursos de idiomas e também tenho um treinamento para você que quer ser poliglota e uma mentoria para você que quer saber como estudar um novo idioma sozinho, sozinha. Você já pode ir lá no Instagram que você vai ter mais informações. Eu vou deixar aqui um comentário fixado com algumas informações importantes. Dá uma olhada aí. Agora vamos entender o Present Perfect. O que é isso? Para que serve? Exemplos? Vamos lá. Present Perfect, ele é um tempo verbal do inglês que conecta o passado com o presente, de alguma maneira. Então, por exemplo, I have finished my homework. Eu terminei, a gente vai traduzir assim, a minha tarefa de casa. Só que como é que isso conecta o passado com o presente? Talvez a gente fique com uma dúvida para entender, porque esse tempo verbal não tem no português. Muitas vezes, quando a gente quer falar frases como essa nesse sentido, né, eu traduzi como eu fiz a minha tarefa de casa. Então a gente só pensa no Simple Past, que é o passado. I finished my homework. Aqui no inglês tem uma diferença entre o Simple Past e o Present Perfect. O Simple Past é usado quando você quer se referir a uma ação que você fez no passado e que foi um passado que já finalizou, não tem nenhuma interferência no presente. Ou quando você diz o tempo que você fez. Por exemplo, se você diz que fez sua tarefa de casa ontem, você obrigatoriamente vai usar o Simple Past. Você não pode usar o Present Perfect para isso. Então você vai dizer I finished my homework yesterday. Eu finalizei a minha tarefa de casa ontem. Foi uma ação que já passou, finalizada, que está no passado e acabou. Não tem a conexão com o presente. Só que quando você, por exemplo, você tá querendo fazer uma outra coisa, um amigo seu lhe chama pra jogar, por exemplo, uma amiga sua lhe chama pra ir pro shopping, e aí fala assim, vamos pro shopping, vamos fazer alguma coisa. E aí você precisa terminar a sua tarefa antes de ir. Você vai lá, faz a sua tarefa, e quando você termina a sua tarefa, você liga pra esse amigo ou manda um áudio, né, no WhatsApp, que hoje a galera não curte muito ligar, eu confesso que eu não curto muito ligação não. Prefiro mais um áudio. Você manda um áudio e aí você fala assim, I have finished my homework. Espera aí, por que você usou o Present Perfect? A sua tarefa foi finalizada no passado, mas não foi um passado tão distante. E ele interfere no presente. Porque quando você terminou a sua tarefa, vê aí, tem o tempo, a disponibilidade para você fazer outra coisa. Tá vendo que tem uma conexão? Você terminou, mas você também não disse quando você terminou, que é uma característica lá do Simple Past, que foi o tempo que eu falei antes, ou seja, quando eu falo, quando eu fiz um passado já finalizado, eu uso o Simple Past. Só que nesse exemplo, eu não falei quando eu fiz, quando eu terminei. Então eu vou usar o Present Perfect. Ele também é usado para falar sobre experiências da vida. Você pergunta a pessoa se ela já foi para um determinado lugar. Have you ever been to the USA? Você já foi para os Estados Unidos? Por que você usou Have you ever been? Você perguntou para ela se ela já esteve nos Estados Unidos. Se ela não foi, ela ainda pode ir um dia. Se ela foi, você não perguntou quando que ela foi. Você não quer saber quando. Você não perguntou Did you go to the USA last year? Você não perguntou se ela foi no passado. Você simplesmente perguntou se ela já foi. Então, experiências da vida, porque a gente tá vivo ainda, né? Então, a gente, se não viveu aquela experiência, pode viver um dia. Então, a gente também usa o Present Perfect nesses casos. Vamos agora para a estrutura de frases com Present Perfect. A frase afirmativa, ela vai ficar da seguinte forma. O sujeito, depois o auxiliar have, a gente sempre usa o auxiliar have para I, you, ou para we e they, mas se o sujeito for he, she, it, ou for uma terceira pessoa, se você falar o nome de uma mulher, por exemplo, Maria, João, Carlos, você vai usar o has, porque ele tá aí na terceira pessoa. Para he, she, it, o seu auxiliar vai ser has. E a gente vai usar o verbo no past participle, no passado particípio. Peraí, como é o passado particípio? Se você viu o vídeo do Simple Past, você deve saber que eu falei lá
da lista de verbos regulares e irregulares. E aí existe uma lista para que você possa saber como é que é o verbo no passado. Nessa lista você vai encontrar 3 tabelas: o verbo no presente, o verbo no passado, que é o que você vai usar no simple past, aquele tempo verbal de atividades que ficaram lá no passado, e você vai encontrar uma terceira tabelinha. Essa terceira tabelinha é do past participle. Quando você utilizar o present perfect, você vai pegar ele nessa terceira tabelinha. Então, por exemplo, verbo ir no inglês, ele é um verbo irregular. No presente ele é go, então você vai falar I go to the USA. Eu vou para os Estados Unidos. Quando você vai falar no simple past, você vai para a segunda tabela. Ele no simple past vai ficar went. Então, eu fui para os Estados Unidos ano passado. I went to the USA last year. Mas, se você for usar o present perfect, você vai usar já ele na terceira tabela. Ele no past participle, ele vai ficar gone. Pois é, ele é um verbo irregular. Agora, frases negativas. Depois do auxiliar have ou has, você vai colocar o not. E você pode fazer aí a contração. Então, ao invés de falar has not, você pode falar hasn't. E ao invés de falar o have not, você vai falar haven't. I haven't finished my exercise. Eu não finalizei o meu exercício, my homework. Lembrando que esse verbo finished, ele é regular. Então, verbos regulares, eles são a mesma coisa no passado e no past participle. Você pode ficar tranquilo, tranquila, porque se você sabe que ele é regular, você só coloca um ed e serve para o present perfect também. Então, você vai falar I haven't finished my exercise. Ou she hasn't finished her exercise. Maria hasn't finished her homework. Basta você colocar o not ali e pode ser de forma contraída. E para frases interrogativas, se você já estuda inglês há algum tempo, se você já viu os outros vídeos dos tempos verbais, já deve saber que quando a gente faz uma pergunta, né, uma frase interrogativa com esses auxiliares, o que acontece é pegar o auxiliar e jogar lá pro começo. E com o present perfect não vai ser diferente. Você vai colocar ele no começo da frase. Então, se o sujeito pedir have, você vai colocar have no começo da frase. Para you, a gente utiliza have. Então, have you finished your homework? Então, eu coloquei o have, depois o sujeito e depois o verbo no past participle. E eu complemento, your homework. Agora, se o sujeito pedir has, como por exemplo na terceira pessoa, você vai utilizar o has. Então, has she finished her homework? Vou colocar o have ou has na frente e tá pronta a sua pergunta. Para deixar ainda mais completa a sua frase no present perfect, tem aqui algumas palavrinhas que vão te ajudar a identificar, não só identificar uma frase que está no present perfect, mas também a falar essa frase de uma maneira que ela fique mais completa e, dependendo aí da sua intenção, ela vai passar melhor o que você quer dizer. Essas palavras a gente pode colocar em um mnemonic, é uma técnica que te ajuda a lembrar informações por meio de associações. Esse mnemônico, ele é um conjunto de letras que vai formar a frase ou o nome Jane Fursler. Cada letra representa uma palavra que você pode utilizar em frases com present perfect. Eu vou falar a que palavra se refere cada letra e vou dar alguns exemplos. J vem de just. I have just finished my homework, que é o apenas ou acabei de fazer. Então, acabei de terminar o meu exercício. A letra E tem a ver com ever. É usado para experiências, quando você vai perguntar se a pessoa foi para algum lugar, por exemplo. Então, have ever been to the USA, como eu falei aqui no vídeo. Ou a gente pode usar o already, que tem aqui na letra A. I have already been to the USA. Então, eu já estive nos Estados Unidos. Então, esse ever é para perguntar se alguma vez, se você já fez, e already, ele é o já quando você quer afirmar, confirmar que você já fez algo. Esse A também pode ser de always, que significa sempre. Por exemplo, você vê uma pessoa ali comprando vários bombons e aí você fala assim, meu Deus, quanto chocolate. E aí outra pessoa vai e lhe explica. Ah, she has always loved chocolate. Ela sempre amou chocolate. Então, sempre amou. Amou no passado e continua até hoje. Então, de lá até hoje tem essa conexão. Letra N representa a palavra never, que é nunca. Então, se você nunca fez aquilo na sua vida, por I've never been to the USA. Então, eu nunca estive nos Estados Unidos. Então, você vai usar esse never para negar. Esse yet também é usado para negar, mas não dando aquele sentido de nunca. Ele é algo que, vamos supor que você tem uma previsão de terminar, mas você ainda não terminou. Ele é como se fosse um ainda negativo. Então, pegando aquele exemplo que eu dei do exercício, você pode falar assim, I have not finished my homework yet. Eu não finalizei meu exercício ainda. Então, ele vai vir no final da frase. Diferente do already, que é no começo, I have already, ele vem logo depois de auxiliar. Esse yet, ele vem no final. Letra F de for é usado, por exemplo, quando você vai falar quanto tempo você está morando em um lugar ou estudando inglês. Por exemplo, I have studied English for 5 years. Eu estudo inglês por 5 anos. A ideia de que você começou há 5 anos atrás e continua fazendo aquilo. O since já é o desde, tá? A palavra é since, não é science. Science é ciência, se escreve desta maneira que eu vou colocar aqui. E sim, since.
Since significa desde. They have been friends since high school. Eles são amigos desde o ensino médio. O verbo to be aí é o nosso verbo principal que tá no past participle. Então, o verbo to be, ele vai ficar been. Então, they have been friends since high school. A letra L é de lately, que significa ultimamente, ou seja, algo que tem se repetido nos últimos dias. I have received a lot of emails lately. Então, eu tenho recebido muitos e-mails ultimamente. E a última é recently. Por exemplo, I have recently started studying English. Eu comecei a estudar inglês recentemente. Algo que você começou há pouco tempo e você faz até hoje. Pra fechar com chave de ouro, vou colocar aqui 3 musiquinhas, 3 dicas rápidas de músicas que tem o Present Perfect. Porque ensinar, sem ensinar música, não sou eu. Então vamos lá, rapidinho aqui. A primeira música é a música da banda Queen, We Are The Champions, que você já deve ter ouvido. We are the champions, my friend. E começa falando já no Present Perfect. É uma frase bem simples. I've paid my dues. Eu paguei, eu pago minhas dívidas. Então é uma coisa que ele tá falando que ele fez recentemente, mas ele não explica quando. A gente pode entender como paguei minhas dívidas. O have, ele tá aí contraído com o I. Então I have vai ficar I've. O verbo to pay, ele é irregular. Então no passado ele vai ficar dessa forma aí. A segunda música é uma música que a minha teacher no meu curso de inglês, quando eu fazia o curso, ela colocou essa música pra gente fixar na nossa mente mesmo, o Present Perfect. Música da banda U2. O nome da música, ele é bem grande, eu vou olhar aqui, que é I still haven't found what I'm looking for. Até no título já tem o Present Perfect, quando ele diz I still haven't found. Eu ainda não encontrei. Então tem o have, o not aí que está contraído, então é uma frase negativa. Eu ainda não encontrei porque eu estou procurando. E uma frase que tem é quando ele diz I have climbed the highest mountain. Eu escalei as montanhas mais altas. O verbo climb está no past participle, que é um verbo regular. E temos aí o have, que é o auxiliar do nosso Present Perfect. E a terceira música é uma música muito famosa da querida Adele, que é a música Hello. A frase é bem grande, eu vou ler. I've forgotten how we feel before the world fell at our feet. Eu esqueci. Então o verbo esquecer, que é forget, ele é irregular. No past participle ele vai ficar forgotten. Então eu me esqueci como era antes do mundo cair aos nossos pés. E aí, você conseguiu entender, finalmente entender esse assunto? Se inscreve aqui no canal, comenta aí se você conseguiu entender ou qualquer dúvida que eu vou lhe ajudar. Não esquece de me seguir lá no Instagram. Kisses and bye bye!